Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Há uns dias atrás, um irmão da minha igreja, né, congrega aqui comigo, e ele viajou a trabalho, né? Ele foi para o arquipélago de São Pedro e de São Paulo. É uma ilha lá, rochosa, né? Fica ali na região equatorial do Oceano Atlântico. É um pontinho no meio de muitas águas. Ó. Você pode olhar aí na internet as fotos, né? São bonitas, são belas, né? A visão que você tem do oceano. Mas não tem nada em volta, é só água. A ilha é uma ilha rochosa. E eu fiquei preocupada, né, com a expedição, né, com a missão que ele ia enfrentar. Eu me preocupei com a viagem de barco, né, eles saíram daqui. Eu me preocupei com a estadia lá, me preocupei com o retorno. É uma vastidão de água. E eu pensava, nessa viagem, né? Se o mar quiser, ele pode simplesmente devorar aquele barco. Mas o irmão chegou bem, né? Ele fez uma boa viagem de ida. Deus guardou a vida dele, dos marinheiros que foram com ele, né? Na ida, na estadia e no retorno. Mas pensando nisso, né, pensando nessa aventura aí desse irmão, né, nessa missão, né, melhor dizendo, eu me lembrei de uma outra história, de uma outra embarcação, de outros tripulantes. E me lembrei de quem estava com eles no barco. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Eu vou estar fazendo a leitura de Mateus, capítulo 8. E eu vou estar lendo a partir do verso 23, que nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus acalmando a tempestade. Você já percebeu aí do que nós vamos falar nessa noite. Jesus vai e entra no barco com seus discípulos. Homens experientes, né, no mar. E estavam e deveriam estar ali mais tranquilos, né? Porque Jesus estava com eles naquele barco. Então estavam os seus discípulos e o mestre, fazendo aí uma viagem comum para eles. Aqueles homens haviam deixado tudo e estavam seguindo a Jesus. E estavam reunidos, independente do lugar. Era uma reunião do mestre com os seus discípulos. E se você parar para pensar nisso, né? Se eu pedisse a você agora para desenhar esse quadro,
certamente seria um quadro reconfortante, um quadro que traria alegria, consolo, conforto ao coração. O mar, o barco, os discípulos, mas o Mestre no meio deles. Viagem tranquila, um trecho aí comum de se fazer. Eram homens experientes, eram homens do mar, eram pescadores que estavam ali. Sabiam bem o ofício, sabiam aí como fazer aquela embarcação andar, parar, sabiam aí como se livrar das ondas, do vento. Mas diz o texto que de repente, aquela viagem tranquila, aquele quadro lá reconfortante, muda. O verso 24 vai dizer que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Algo agitou o mar. De repente, aquela viagem tranquila, aquela viagem comum, não é? De se fazer, mudou completamente. É o quadro que muda, a cena muda, a vida muda. E a grande questão é como nós ficamos quando a vida muda. Quando vem a tempestade, quando nós somos varridos de um lado para o outro. Aqueles homens, né, receberam um chamado do mestre e estavam andando com ele, estavam caminhando com ele. Mas agora algo muda. A viagem deixou de ser tranquila. E eles temeram pela própria vida. Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo. Senhor, salva-nos, perecemos. Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Se você fosse fazer um clamor hoje ao Senhor, o que você diria? Como é que você clamaria ao Senhor neste momento? Nós cremos. E é fácil crer quando as coisas estão tranquilas. É ótimo louvar a Deus quando estamos reunidos lá com todos os irmãos, quando podemos cantar, levantar as mãos, adorar o Senhor, quando o vento está calmo, quando o mar está tranquilo, quando o nosso barco está caminhando sem nenhum problema. O difícil é quando a vida muda. Difícil é quando as cenas mudam. Quando as coisas falham, quando nós perdemos o controle, quando nós temos o leme nas mãos, mas não conseguimos controlar. Senhor, salva-nos, perecemos.
Às vezes nós ficamos aí confusos, nós sentimos aí as angústias, né, da morte. Às vezes nós ficamos perplexos, desanimados, entristecidos, quando a morte chega, quando a doença chega, quando os conflitos batem a porta e parece que chegam para ficar, não é? A expressão com a mala e a cuia, não é? Parece que eles já chegam para ficar, de mala e cuia. Difícil é permanecer crendo. Aí quando a família desmorona, quando as nossas habilidades, né, não conseguem fazer com que o barco, o nosso barco, fique firme, fique seguro. Mas nessas horas, nós precisamos fazer aí como os discípulos. Senhor, salva-nos, porque perecemos. Os discípulos olharam para Jesus dormindo. Poxa, por que ele não acorda? O barco está sendo sacudido. Os discípulos foram acordar. Os discípulos foram clamar por Jesus. Eles foram contar para ele o que estava acontecendo. Não importa se na mente deles Jesus deveria saber ou não. Eles foram acordá-lo. Às vezes, meus irmãos, é necessário enfrentar essas adversidades para que possamos crescer um pouco mais, para que possamos experimentar um pouco mais. Às vezes nós passamos pela angústia, pelo desespero e entendemos que não temos o controle, que somos completamente dependentes e dependentes do Senhor. O Senhor se levanta. Por que vocês são tímidos? Por que a fé de vocês é tão pequena? E aí eu fico imaginando agora a cena que se desenvolve diante dos olhos daquele homem. Porque ele vai repreender os ventos e o mar. E imediatamente se fez grande bonança. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é? Nós podemos chamar, nós podemos clamar, nós podemos pedir ao Senhor que desperte e venha. Venha em nosso socorro. Venha repreender o mar. O Senhor permitiu que aqueles discípulos passassem por aquilo. E deixe-me dizer para você uma coisa nessa noite. Às vezes o Senhor vai permitir que isso também ocorra conosco. E nós precisamos entender que as tempestades que chegam, elas são muitas vezes repentinas. Parece que está tudo bem, parece que está tudo tranquilo, parece que tudo está fluindo muito bem. E de repente, o mar se levanta. E de repente,
o mar se agita. Mas da mesma forma que elas vêm de repente, uma das coisas que nós precisamos também entender é que todas as coisas que nos sobrevêm, elas podem parecer grandes aos nossos olhos. Elas podem nos assustar, elas podem nos fazer tremer, mas elas não assustam. Elas não fazem tremer o Senhor que está conosco. As tempestades repentinas, elas são repentinas nas nossas vidas, mas elas não vão pegar o nosso Senhor de surpresa. Outra coisa que eu quero que você lembre e pense, que mesmo que a tempestade chegue, nós nunca estaremos sozinhos nela. O Senhor estará conosco. Sabe aquele que nos chamou? Ele segura a nossa mão e não solta. Ele segura a nossa mão e não deixa, não nos deixa. Então, por maior que seja a tempestade aos seus olhos, ela não é aos olhos do Senhor. Por mais que ela tenha sido repentina, ela não foi aos olhos do Senhor. E por mais que ela tente assustar você, você precisa entender que não está só. Você não está só. Outra coisa que você precisa lembrar e guardar é que mesmo passando pela tempestade, o Senhor que está no barco, Ele pode trazer paz ao seu coração. Ele pode trazer segurança a você. Deixa-me dizer uma outra coisa para você, e eu gostaria que você guardasse no coração. É que essas coisas que nos acontecem, que nos assustam, que nos amedrontam muitas vezes, essas coisas elas servem para que a gente possa conhecer mais o Senhor e saber ainda mais quem Ele é. Aqueles homens, eles tiveram uma experiência terrível. Acharam que ia morrer. Mas o Senhor veio, repreendeu o mar e agora eles ficam maravilhados. Começam a se perguntar quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem. Eles acabaram descobrindo aqui um Senhor que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a natureza. Eles acabaram descobrindo e vendo o poder desse Deus. Da mesma maneira como aquela tempestade serviu para que eles conhecessem um pouco mais do seu Senhor, as coisas que acontecem nas nossas vidas, as tempestades pelas quais passamos, são oportunidades de nós conhecermos mais do Senhor, de sabermos mais sobre quem Ele é. O salmista, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que ele chega a essa conclusão? Passando por uma experiência. Conseguindo ver o cuidado do Senhor na vida dele.
Ele que era pastor de ovelhas, né? Davi que era pastor de ovelhas, que cuidava das suas ovelhas, conseguiu ver no cuidado de Deus o cuidado de um pastor, e é por isso que ele pôde dizer: o Senhor é meu pastor. Então lembre-se disso. As coisas que acontecem, elas devem nos aproximar mais desse Deus, desse Senhor, e nos fazer saber mais quem Ele é. A tempestade que pegou aqueles discípulos também pode nos pegar. Ainda que você não ande em um barco, mas existem as tempestades da vida que vêm, que chegam na nossa casa, chegam na nossa cidade, chegam na nossa igreja, chegam no nosso país, chegam no mundo. A atitude dos discípulos também deve nos mostrar qual é a nossa atitude. Não podemos deixar que o desespero nos impeça de tomar a decisão correta, que é clamar por Jesus. É suplicar que Ele venha e nos salve e acabe com a tempestade, traga paz ao nosso coração. E Ele faz isso. E Ele chega e nos visita e traz paz. Há uma música, Escudo, é Voz da Verdade, é o grupo que canta. E ele diz assim, a canção diz assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Eu não sei como você está agora, nesse momento. Eu não sei se a sua vida está aí em plena bonança, ou se as tempestades pegaram você aí pelo caminho. Mas lembre-se, você não está só. Há alguém com você no barco da sua vida. Ouça a voz dele, clame por ele. Aquele que esteve com esses discípulos está aí com você. E ao som da voz, ao som da sua voz, tudo se desfaz. O mar cessa a fúria. Os ventos perdem a força. Porque a voz do Senhor, que é doce, como o mel, né? Como diz a canção, é poderosa. É poderosa para mudar a sua história nesta noite. Creia nisso, confie nisso
e clame ao Senhor. Você não está só. Ele está com você no barco da sua vida. Grande abraço. Deus abençoe você e até a próxima.